Oi, amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vou falar com vocês um assunto bem legal, que são coisas que falaram pra gente sobre o Paraguai e que ouvimos e que de fato são verdades. A gente sabe, né, que quando a gente escuta de algumas pessoas e quando estamos num lugar e vivemos aquilo são coisas totalmente diferentes, né? Inclusive fizemos um vídeo muito legal falando coisas que nos contaram sobre o Paraguai, mas que eram mentira. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse de assistir, assiste que tá bem legal. E hoje eu vou falar sobre coisas que falaram e de fato são verdades. Mas antes, quero dar um recado para você que tá querendo emigrar para o Paraguai, não sabe por onde começar, não sabe como fazer a parte burocrática de documentação. Vou deixar aqui a indicação da Dona Marina, uma despachante nossa de confiança e parceira nossa aí desde antes do canal. É uma pessoa muito querida, que a gente confia muito e vem fazendo um trabalho excelente com muita gente que tá vindo pra cá, tá bom? Então, se você tiver interesse, entre em contato com o QR Code que tá aqui na tela, só apontar o seu celular que vai direcionar direto pro WhatsApp. Eu tenho certeza que vocês serão tratados com todo o carinho do mundo e que todas as dúvidas referente à documentação serão sanadas. Tá bom? E o segundo recado é para você que quer contribuir com o canal de alguma forma. Se puder, se quiser tornar-se membro, a gente tem duas categorias aí, o nível amizade e super fã. Os dois darão acesso às lives exclusivas com a gente, com o Gui. E o nível super fã, além das lives, também dará acesso a um grupo do WhatsApp. A gente está tentando criar uma comunidade forte aí entre os brasileiros, né, para ajudar da melhor forma, tanto no processo quando chegarem aqui, para a gente conseguir formar um elo mais forte e trazer muita prosperidade aqui para o país, né? Acredito que muitas pessoas têm o mesmo pensamento que nós, que são pessoas do bem. Então a gente está tentando colocar essas pessoas aí todas juntas, formar uma amizade mesmo, tá bom? Então, dados os recados, bora para a parte que interessa, né? O assunto do vídeo. Então, a primeira coisa que nos falaram e que realmente é verdade, lembrando que esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Pode ser que você tenha vindo pra cá ou já esteja morando e tenha outra perspectiva, mas esse é o meu ponto de vista, tá? Então, o primeiro item é em relação à segurança. O Guilherme, ele fez um vídeo também falando um pouquinho sobre o que ele acha da segurança aqui do Paraguai. Eu também vou deixar o link na descrição. Então, se você quiser saber um pouquinho mais desse assunto ali de forma única, né, mais específica, entra lá no link que vai estar aqui do vídeo que o Gui fala melhor sobre isso. Mas, falando sobre a segurança, além, né, das estatísticas mostrarem que aqui é mais seguro comparado ao Brasil, óbvio que tem países que ainda são mais seguros que o Paraguai, mas comparado ao Brasil, tá? Aqui é bem mais seguro. A gente sente essa segurança na rua, porque a maioria dos comércios, casa de câmbio, banco, até comércios grandes, lojas grandes, eles têm seguranças armados de verdade, com arma grande, etc. Então, quando você passa na rua, você se sente protegido e seguro, porque existe muito seguranças fazendo ali a segurança da loja que estão na rua. Então, acaba intimidando, né, que aconteça coisas ao redor. Então, a sensação de segurança aqui, de fato, é muito maior que no Brasil. O item número 2 são referente aos pedestres. No Brasil, se tem uma cultura de que pedestre é preferência, né? O pedestre ali, por ser mais sensível, estar mais vulnerável, né? Ele tem uma preferência maior nas ruas, calçadas e etc. Não tô falando que em todo o Brasil isso funciona, tá? Mas assim, como regra, a gente sabe que o pedestre tem uma prioridade maior. Aqui não é bem assim. Aqui existem faixas de pedestres, existem sinalizações, né, de atenção, de reduzir a velocidade, de passagem de escola, existe tudo isso. Porém, na prática, não é assim que funciona. Os carros, eles são preferência. Então, assim, se você tá ali na rua como pedestre, você tem que vigiar pela tua vida. Porque não é como no Brasil, que as pessoas têm o hábito de parar e dar passagem e etc. Não tem, tá? É muito difícil. E até mesmo por conta disso, os próprios pedestres, eles se tornam um pouco mais malucos, digamos assim. Eles não têm muito medo, né? Porque eles sabem que se eles não forem com tudo, eles não conseguem passar. Então a gente vê ali
carros que não dão tanta prioridade para pedestres e pedestres fazendo muito mais loucuras do que a gente vê no Brasil. Não que no Brasil as pessoas não façam loucuras, mas aqui eu percebo que é muito maior, sabe? Mas acho que eu consegui explicar certinho. O item número 3 são, acho que isso todo mundo já sabe, mas quando você está aqui, você fica tipo assim, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo isso. Que são motos sem pessoas com capacete. As pessoas não usam capacetes em moto. Isso não quer dizer que não há uma lei de que tem que usar capacete. Tem uma lei, o capacete é obrigatório, mas a grande maioria das pessoas não cumprem essa regra, né? E além disso, das pessoas não usarem capacete, a moto aqui, ainda mais para as pessoas mais pobres, né? Que não tem acesso a carro, que moto é mais barato de comprar, eles fazem uma moto de carro. Tipo assim, você consegue ver uma pessoa pilotando uma moto com uma mulher e 3 crianças, ou 3 adultos, ou um homem com uma mulher e com um recém-nascido. Isso é muito comum. Inclusive, quem é das antigas aí vai lembrar desse vídeo. Lá na primeira fase do canal, estávamos indo ao mercado e vimos uma moto, um homem, né, pilotando a moto e uma chapa, assim, de ferro em cima da moto e mais 2 adultos. Aí tinha a chapa, um adulto pra cá e outro pra lá, como se fosse um Uber mesmo, sabe? Então isso é muito comum aqui. Muitas pessoas em uma moto e as pessoas sem capacetes. É muito comum mesmo. Inclusive, assim, em grandes rodovias, assim, eles não fazem isso. É mais nas cidades, né? Eles também amam a vida deles. Então, assim, é mais nas cidades, nas ruas residenciais e tal. Em saída escolar, você também vê muito disso, né? E também uma outra curiosidade é que aqui tem muitas mulheres pilotando moto. No Brasil tem, mas é mais difícil, né? Nós mulheres temos medo de moto. Aqui tem muita mulher. E aí na saída das escolas e tal, elas vão buscar os filhos. E aí você vê a quantidade de mulher que tem pilotando moto. E elas não têm medo. Até falo pro Guilherme, se elas conseguem, eu também consigo. Mas eu não tenho coragem de pilotar moto. Eu morro de medo. Guilherme em São Paulo teve moto. E nossa senhora, quando eu andava com ele assim, eu ia rezando da hora que eu sentava até a hora que eu botava o pé no chão. Eu morro de medo. Mas aqui tem muitas mulheres de moto. É assim, é muito engraçado de ver, porque eu falo, essas daí tem culhão, porque eu não teria essa coragem. Mas é uma curiosidade interessante. O item número 4 é que o Paraguai é um povo muito caseiro. De fato, eles são muito caseiros. Não que não tenha entretenimento, atividade noturna, vida noturna. Aqui em Cidade do Leste, quando eu ando à noite, eu não percebo muito. Mas assim, gente, isso é algo que eu não busco, eu não procuro, eu não uso desse tipo de serviço. Então, eu não sei dizer se tem muito, se tem pouco. Ao meu ver, não tem muito, porque quando eu passo, né, eu não vejo muitas coisas. Mas assim, entendam que é algo cultural. A forma deles se divertirem, a forma de lazer deles é totalmente diferente da nossa. Então, isso não tem comparação, não tem como falar, ai, no Paraguai não tem vida noturna e no Brasil tem. Porque são culturas diferentes. O povo, ele é muito caseiro, eles são muito recatados, eles são muito na deles, assim. Então, o que você vai ver muito, principalmente fim de semana, feriado, são casas cheias. Então, você vê muita criança no quintal, você vê muita gente sentado no banquinho do lado de fora, você vê muita gente na calçada, porque essa é a forma de lazer deles. Então, assim, realmente o povo paraguaio, ele é muito caseiro comparado ao brasileiro, mas é algo cultural. E para mim, sinceramente, não é algo que incomoda. Estamos aqui em Cidade do Leste, então se a gente sente falta de alguma coisa, se a gente quer fazer alguma coisa, vamos para Foz, né, que tem ali bastante coisa que a gente está familiarizado, né, muita coisa que a gente já conhece e tal. E aqui também tem muita cidade turística, né? O forte daqui é a natureza, então tem trilhas, tem muitos parques, tem cachoeiras, tem muita coisa nesse sentido para fazer, sabe? Então, é isso. A forma de lazer deles é diferente do brasileiro, mas tem coisa para fazer, porém é um povo mais na deles mesmo. Então, vocês vão ver muito isso, muita casa cheia de fim de semana com eles confraternizando, tá? E o próximo item, o item número 5, é referente ao transporte público.
Nós nunca usamos o transporte público, então eu não sei falar preço, qualidade, rotas e etc. O que eu posso falar é que pessoas me falaram e o que eu consigo ver estando aqui. Então, assim, o transporte público aqui é precário, tá? Não é igual no Brasil, por exemplo. Eu sou de São Paulo, mais especificamente ali do ABC de São Caetano do Sul. Então, eu via ônibus, nossa, não vou nem falar de 5 em 5 minutos, porque eu morava também atrás da rodoviária ali no centro, então eu via ônibus passando toda hora, usei muito ônibus na minha infância também. Então, assim, o que eu percebo aqui é que não tem muito, não se tem a mesma quantidade que tinha na onde eu morava. Muitos ônibus fazendo rotas, passando em praticamente todas as ruas. Eu vejo ônibus aqui em pouca quantidade em avenidas principais. Em ruas residenciais, eu não vejo muito, pelo menos o tempo que eu tô fora de casa. Posso estar enganada, mas o que eu vejo é isso, são em mais avenidas principais. Um lugar que eu vi bastante ônibus foi em Presidente Franco. Quando eu vou pra lá, eu vejo muita movimentação de transporte público, mas aqui em Cidade do Leste eu vejo pouco, assim. Tem uma rodoviária ali no microcentro, ali eu consigo ver ônibus chegando, ônibus saindo, mas assim, rodando pelas cidades, pelas ruas residenciais, eu não consigo ver muito, tá? Então eu acredito que realmente tenha pouca quantidade, então se você for depender de transporte público, eu acho que vai ser um pouquinho aí precário em relação a quantidade, né? E até mesmo aos ônibus em si. Está chegando uma nova frota aí de ônibus novos, ônibus elétricos e etc. Mas a grande maioria são ônibus bem antigos também. Quem é das antigas aqui do canal vai lembrar também que eu gravei aí um vídeo mostrando como são os ônibus. Eles são antigos, a maioria, mas eu acredito que em pouco tempo aí essa frota vai ser substituída por novos modelos, tá? Mas no geral, eu acredito que depender de transporte público aqui é mais complicado mesmo, tá? E aí já vamos entrar para o próximo item, que é um país que tem muito carro. Aqui, além do carro ser mais barato, a gente também nós já falamos disso em alguns vídeos, as pessoas têm muitos carros, é muito comum em casas até simples você ver 2, 3 carros e uma moto, porque as famílias são numerosas e as pessoas precisam do carro para se locomover, né? Eu acredito que por conta dessa questão do transporte público. Então as pessoas precisam se locomover, então elas vão ter carros. Aqui tem muito carro. E é engraçado, embora a gente já soubesse que tinha bastante carro, a gente sempre pensou que quando a gente chegasse, iria ser como se a gente estivesse no interior. Trânsito ali de interior e tal, mas não, gente, a cidade é bem cheia. Não posso falar por todos os lugares, né? Posso só falar por onde eu tô, mas aqui a cidade é bem cheia, assim, em horário de pico, o trânsito é bem ruim, assim. O trânsito só não é pior que o de São Paulo porque não tem semáforos. Então o fluxo flui, sabe? Você tá ali, mas o negócio tá fluindo. Não é igual a São Paulo, né? Que abre um farol, o outro fecha. Aí você anda 100 metros, 200 metros e tem que parar. Aqui não é assim. Inclusive, a gente foi para São Paulo recentemente. Acho que vocês perceberam que sumimos um pouquinho do canal. A gente teve que ir para São Paulo buscar uma parte da nossa mudança que tinha ficado lá ainda. Então, quando chegamos lá, eu fiquei assustada. Eu falei pro Guilherme, meu Deus, a gente anda e não sai do lugar. Porque é justamente isso, né? Tem muitos faróis, tem muitos radares. Nossa, eu lembro que a gente tava numa rodovia, assim, eu nem lembro o nome que era, mas e era perto de onde eu morava, no Ipiranga, que antes de morar em São Caetano, eu morei no Ipiranga. E aí, o Guilherme andando super devagar, eu falei assim, nossa amor, o que tá acontecendo? Você tá andando, estacionando, quase parando. Ele, não, é porque aqui tem radar e é 50 por hora, tipo, uma rodovia com 3, 4 faixas e a velocidade era 50 quilômetros por hora. Então, acho que por conta disso, né, de tanto semáforo, de tanto radar, o trânsito ali em São Paulo, ele simplesmente para. E aqui não. Tem trânsito, mas o trânsito flui. E outra coisa também que eu percebi é que dá a impressão de que a cidade foi feita justamente para carro. Porque todo lugar que você vai, você consegue estacionar, sabe? Em São Caetano, onde eu morava, as ruas eram muito estreitas. Normalmente era só uma mão, etc. Então estacionar lá sempre foi um grande problema, né? Só que como a gente morava ali,
no centro, a gente fazia a maioria das coisas a pé, mas quando a gente precisava usar o carro era muito complicado. E já aqui não, aqui qualquer lugar que você vá, você vai conseguir parar o seu carro ali na rua de forma tranquila. É tudo muito grande, tudo muito amplo, tudo muito aberto. Então, a impressão que eu tenho é que aqui foi feito mesmo para a população ter carro. E isso é maravilhoso, né? Agora vamos falar sobre o item número 7, que é a prestação de serviço. Confesso que quando eu cheguei eu fiquei um pouco assustada com a prestação de serviço daqui. Não é nada específico, é referente a tudo. Pedreiro, ar-condicionado, enfim, toda a prestação de serviço em si. Eu não vou falar que é precário, porque eu estaria mentindo, tá, gente? Eles sabem fazer tudo. Tudo que se faz no Brasil, aqui faz também. Mas a diferença é que no Brasil eles têm um cuidado maior com o cliente, para o cliente não reclamar, para o cliente recomendar, para o cliente chamar de novo. Eles têm um cuidado maior, né? Tanto que se existe ali o Reclame Aqui, Procon e etc. Aqui eu percebo que é um pouquinho diferente, tá? Eu vou dar alguns exemplos, eu não vou falar que é melhor ou que é pior, porque assim, é diferente. Então eu vou dar alguns exemplos de como que funciona e aí vocês vão entender um pouquinho a diferença, tá? Como eu disse, existem ótimos profissionais, assim como no Brasil, eles sabem fazer de tudo. Porém, é mais complicado você achar alguém que faça do jeito que você gosta, porque gosto é muito relativo, né? Mas ali no Brasil eu percebo que eles mantêm um padrão. Aqui não. Então aqui você tem que achar uma pessoa que faça do jeito que você gosta, mas não é que não tenha, tá? Tem. Inclusive, se você tá vindo pra cá, vai se mudar pra cá e precisar de indicação de alguma coisa, de algum prestador, entre em contato com a gente com o número que tá na descrição, que se a gente tiver usado esse serviço, a gente indica pra vocês, tá bom? Porque alguns aí a gente precisou passar pela mão de vários pra poder achar um bom, então a gente indica pra vocês sem problema nenhum, tá? Então agora eu vou falar dos exemplos pra vocês entenderem como funciona. Aqui eles são um pouco diferentes em relação aos horários. Por exemplo, no nosso começo a gente precisou de várias coisas, né, para arrumar a casa e etc. E a gente percebeu que eles, por exemplo, falavam assim: "Ah, eu vou aí amanhã, 8 horas da noite. 8 horas da manhã, desculpa." E aí dava 8, 9, 10, meio-dia, 3, 4 horas da tarde e a pessoa não aparecia e não dava satisfação. E isso não foi um, nem dois, nem três, foram vários, tá? Então, acontece muito isso de você marcar e a pessoa não aparecer. Pelo menos aconteceu com a gente. Eu vou dar um exemplo. Precisávamos de um encanador e aí achamos pela internet. Porque quando a gente veio pra cá, a gente já havia conversado com algumas pessoas que estavam aqui, mas a gente não tinha intimidade, amizade, etc, para ficar incomodando a pessoa pedindo indicação. Então tudo a gente achou ali pela internet, ou passando no lugar e vendo placas, tudo que a gente achou foi dessa forma. E aí a gente precisava de um encanador, chamamos o encanador e tal, e aí o moço falou assim: "Olha, eu vou amanhã na parte da manhã, não lembro qual horário." E aí o Guilherme ficou esperando o dia inteiro. Quando foi 5 horas da tarde, o Guilherme mandou mensagem para ele e falou assim: "Olha, você vai vir ainda?" Porque, né, ele precisava sair, precisava jantar, ele não tinha comida e etc. E aí ele falou assim: "Ah, eu tô em Assunção, a gente marca outro horário." E simplesmente sumiu. Tipo assim, ele tinha um horário marcado com a gente aqui em Cidade do Leste, ele foi para Assunção e nem avisou que não iria aparecer, que não iria vir, que estava em Assunção. E aí a gente ficou esperando o dia inteiro, a gente não, né, o Gui o dia inteiro, ele não apareceu. Isso, como eu disse, aconteceu várias vezes. Mas assim, tudo bem, a gente achou outro, veio no outro dia, arrumou, tudo bem. Então, também teve o exemplo do seguro do carro, que eu não sei se eu já contei, acho que eu já contei aqui para vocês. Quando compramos o carro, fomos pesquisar seguros e tal, optamos por fechar em um lugar. E aí o moço falou assim: "Olha, eu preciso de 3 dias para fazer a pólice, e aí eu mando mensagem para vocês quando a pólice estiver pronta, e vocês pagam e o carro vai estar segurado." Aí a gente falou: "Tá bom." Aí passaram-se esses 3 dias, no 4º dia o Gui mandou mensagem, né, porque nosso carro do Brasil tinha sido furtado, então a gente estava com muito medo de ficar sem seguro.
E aí, nesse quarto dia, o Gui mandou mensagem e ele falou: ai, a demanda tá muito alta, eu ainda não consegui finalizar, mas eu vou fazer. Aí a gente falou: ah, tá bom, né? Então, vamos dar pra ele mais 3 dias, que foi o prazo que ele deu. E aí, se ele não mandar, a gente pergunta. Aí tá bom. Passou-se mais 3 dias, ele não deu sinal. Aí no quarto dia, a gente falou: olha, então a gente vai ter que ir entre nós, né? Falamos: não tem como ficar sem seguro, já tá aí uma semana, a gente precisa atrás de um seguro. E aí o Gui foi e foi em outro lugar e fechou o seguro. Esse a gente conseguiu fechar na hora ali, já foi, já fechou, já pagou, o carro saiu assegurado. Aí, alguns dias depois disso, aí o Gui mandou mensagem pra ele, falou: olha, fechei em outro lugar e tal, beleza. Passou-se uns dias, chegou uma mensagem, SMS, de que o Guilherme tava devendo aqui. E aí eu falei: nossa, pode ser golpe, né? Porque assim, a gente tá aqui, tem nem um mês, tem 15 dias e já estamos devendo. Ele falou assim: ah, vou ligar pra ver o que é. Eu falei: não, não liga, pode ser golpe. Porque nós do Brasil estamos tão acostumados com essas ligações, esses torpedos que são golpes, né? Aí ele falou assim: não, vou ligar, né? Porque é daqui e tal. Aí ligou, era o seguro que tinha cobrado aí esses 6 dias, 7 dias. Ele tinha cobrado. Tipo, o nosso carro não tava com a pólice. O moço falou que a gente só pagaria depois que fizesse a pólice. Aí sim o carro estaria segurado. E mesmo assim, não tínhamos assinado, não tínhamos a pólice, não tínhamos pagado. E mesmo assim foi cobrado ali, se eu não me engano, foi 200 e poucos mil guaranis. Algo assim, não foi muito, um valor muito absurdo. Mas assim, tipo, enfim, né? Então, isso é um pouco do que aconteceu aí com a gente. Também do ar-condicionado, a gente instalou ar-condicionado na casa e aí o moço fez o teste ali. Só ligou e desligou na hora pra ver se estava funcionando, né? Tava funcionando. No outro dia fomos usar o ar-condicionado e começou a vazar tudo. Rios de tudo alagado. Aí mandamos mensagem pra ele, ele falou assim: olha, quando eu tiver tempo eu vou aí. Falou desse jeito. E ele veio, de fato, veio acho que 3 dias depois, mas ele não avisou. Ele veio, aí chegou aqui, sorte que a gente estava em casa, né? Ele veio, chegou, bateu palma, quando o Guilherme foi ver, era o moço do ar-condicionado. Então, pra vocês verem, eles são muito assim, sabe? Eles vão no horário deles, assim. Não é igual no Brasil, né, que tem que agendar. Não são todos, tá? Existem profissionais que agendam certinho. Como eu disse, a gente teve a sorte aí de achar vários profissionais muito bons, mas essas são as experiências que aconteceu com a gente, pra vocês entenderem. Mas então, depende do ponto de vista, né? Esse negócio da prestação de serviço ser complicada. Em relação à prestação de serviço em si, não tenho o que falar. Achei profissionais que fizeram tudo que a gente precisava, do jeito que a gente precisava. É mais essa questão mesmo do trato com o cliente, que eu percebo que é um pouco diferente de como é no Brasil. Mas é isso, acho que eu consegui explicar certinho pra vocês. E o item número 8, que é o último item, é em relação a medicamento. A gente ouviu muito falarem que os remédios daqui eram diferentes do Brasil, que medicação que tinha no Brasil não tinha aqui, referente a preços e etc. E eu vou explicar certinho para vocês como funciona essa relação do medicamento. Pelo menos é a minha experiência, tá? O que aconteceu comigo. De fato, muitos laboratórios que existem no Brasil não tem aqui. São laboratórios diferentes. Porém, a substância do medicamento, o princípio ativo, é a mesma. Por exemplo, cefalexina, que é um antibiótico. Eu não achei laboratórios que eu usava no Brasil, mas o princípio ativo, cefalexina, tem dipirona, enfim, todos os medicamentos que eu precisei tem aqui, só não tem o mesmo laboratório, são laboratórios diferentes. Inclusive, eu vou ver se eu tenho uma foto da cefalexina que eu precisei usar. Eu mandei para uma amiga minha, que ela é farmacêutica. Eu vou mandar, se eu achar, eu coloco aqui no vídeo para vocês verem que a cefalexina é um antibiótico, para quem não sabe. E no Brasil é um medicamento tarjado, então só se vende com receita médica, com prescrição médica e retenção de receita. Já aqui não precisa reter a receita ou apresentar a receita. Você fala: eu quero uma cefalexina, e eles te vendem normal. Tanto que na medicação não tem tarja, não tem nada na caixinha, né? É bem diferente de como é no Brasil. E aqui também falaram que não tem medicamento genérico. De fato, não tem medicamento genérico, então aqui não tem.
o genérico, tá? Mas todo medicamento que tem no Brasil, todo princípio ativo, aqui você vai encontrar tranquilamente, tá? Não fiquem com medo, que vocês vão encontrar aqui sim. Referente a preço, sempre eu ouvi dizer que era muito mais caro aqui. Sinceramente, tudo que eu precisei usar, eu achei o preço muito parecido com o Brasil, tá? Não muito mais caro nem barato, mas assim, sempre muito na média, sabe? Mas assim, tudo que eu precisei usar. Só um medicamento que eu precisei usar, que foi um anti-inflamatório, cetoprofeno, que aqui também não tinha em nenhuma farmácia, esse princípio ativo. Eu não sei se não tem aqui ou se simplesmente não tinha em nenhuma farmácia. E como eu precisava desse medicamento, em uma das farmácias que o Gui foi, falaram para ele ir em uma farmácia de importação, que provavelmente lá teria. E aí ele foi nessa farmácia de importação e realmente tinha, que é o Profenid, né? No Brasil o nome de referência, o original é o Profenid. E aí ele comprou. E aí esse sim eu achei mais caro. Ele pagou numa caixinha com 10, R$ 150. Aí eu achei bem caro comparado ao Brasil. Mas era uma farmácia de importação e o medicamento veio do Brasil. Então, por ser importado do Brasil, obviamente seria mais caro, né? Mas medicação que tem aqui normal, eu não achei tão mais caro comparado ao Brasil. Eu achei o preço bem parecido, tá? Então, acho que é isso, referente à medicação e referente a todo o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês quiserem saber de algo específico, tiverem aí alguma dúvida, tiverem sugestão, pode deixar nos comentários, que a gente tá sempre de olho, sempre trazendo, tentando trazer o máximo de informação aí pra vocês, tirar a dúvida de todos. Então, continue aí nos acompanhando, tá? Espero tá conseguindo aí ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.